Há momentos em que acordamos já com o peso da preocupação, como se antes mesmo de abrirmos os olhos, o coração fosse invadido por pensamentos de medo, de incerteza e de ansiedade. O mundo parece exigir de nós mais do que conseguimos dar. Os problemas se acumulam como montanhas diante de nossos passos, e o fardo parece maior que nossas forças. Mas é justamente nesses instantes que precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Existe um Deus que vela por nós, que não cochila, que não se distrai e que jamais abandona os que nele confiam. O Salmo 91 é uma promessa viva de proteção, refúgio e cuidado, uma palavra de consolo para quem desperta com a mente agitada, para quem enfrenta a vida com a alma cansada. Ele nos lembra que há um abrigo seguro no meio da tormenta, uma sombra fresca no calor da luta, um braço estendido em meio ao perigo. Quando a preocupação se levanta como um inimigo silencioso, a fé precisa falar mais alto. O salmista nos convida a habitar no esconderijo do Altíssimo, a descansar à sombra do Onipotente. Habitar não significa apenas visitar de vez em quando, significa permanecer, criar raízes, viver debaixo da presença de Deus como alguém que encontra sua casa, seu lar, seu porto seguro. Descansar à sombra do Onipotente é aprender que não precisamos lutar sozinhos, que a nossa segurança não está na força do braço humano, nem na estabilidade das circunstâncias, mas no Senhor que tudo governa e tudo sustenta. A preocupação tenta nos convencer de que tudo depende de nós, mas a fé nos recorda que tudo está nas mãos de Deus. Talvez você acorde hoje com contas atrasadas, com problemas familiares, com medo de notícias médicas ou com dúvidas sobre o futuro. Talvez a ansiedade tenha se tornado sua companheira constante e a solidão um peso difícil de carregar. Mas saiba que Deus conhece cada detalhe, cada lágrima não derramada, cada pensamento não dito. Ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Ele sabe o que aflige o seu coração e se importa profundamente com a sua dor. O Salmo 91 declara que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que nos cobre com suas penas e debaixo de suas asas encontramos refúgio. Essa é uma imagem poderosa de cuidado íntimo, como a de uma mãe que protege seus filhotes com calor, proximidade e vigilância constante. A preocupação sempre quer nos levar para longe de Deus, fazendo-nos acreditar que estamos à mercê do acaso, que somos vítimas da vida. Mas a palavra nos lembra que não somos desamparados. O Senhor é nosso abrigo, nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Não significa que não enfrentaremos batalhas, mas que em cada uma delas haverá uma presença que não falha, um socorro que não atrasa, uma mão que não se solta. A confiança em Deus não elimina os ventos fortes, mas nos mantém firmes quando eles sopram. Não apaga as lutas, mas transforma o modo como caminhamos através delas. Se hoje o seu coração está pesado, ouça esta verdade. Você não precisa carregar sozinho o peso das suas preocupações. O Senhor lhe chama a lançar sobre ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. A cada manhã, antes de se entregar ao medo, entregue seu dia a Deus. Declare que Ele é seu refúgio. Declare que Ele é seu escudo. Declare que nele você descansa. A palavra de fé se torna ainda mais poderosa quando sai da sua boca, porque fortalece a sua alma e silencia a voz da dúvida. Diga hoje para si mesmo: eu não estou sozinho, eu não estou esquecido, eu não estou desprotegido. O meu Deus é o meu abrigo e Ele me sustenta. Essa é a essência do Salmo 91, a certeza de que a presença de Deus é maior que qualquer preocupação que nos assombre. Quero convidar você a participar de uma corrente de fé e de oração. Este espaço não é apenas um canal de vídeos, mas uma comunidade de pessoas que acreditam no poder da oração e no cuidado de Deus em cada detalhe da vida. Por isso, escreva nos comentários seus pedidos de oração, não apenas por você,
mas também por sua família, por seus amigos, por aqueles que precisam de um milagre ou de uma resposta divina. Talvez você conheça alguém que está enfrentando um momento difícil e que precisa ser lembrado diante de Deus. Escreva o nome dessa pessoa aqui. Se não tiver pedidos específicos, deixe um simples amém para mostrar que você também faz parte dessa corrente. Cada comentário fortalece a nossa fé coletiva e nos une como irmãos que intercedem uns pelos outros. Aproveite para curtir este vídeo, porque cada gesto de apoio ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que hoje precisam de esperança. Inscreva-se também no canal para caminhar conosco diariamente nesta jornada de fé. Juntos, vamos orar uns pelos outros e ver o poder de Deus agindo em nossas vidas, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando paramos para refletir sobre o Salmo 91, percebemos que ele não foi escrito para pessoas que vivem em condições perfeitas, mas justamente para aqueles que enfrentam riscos, perigos e incertezas. A mensagem não ignora a existência de lutas, mas traz uma resposta clara. Existe um refúgio seguro, um abrigo que não se abala, uma fortaleza que não desmorona diante das tempestades. O salmista sabia que a vida é marcada por noites escuras, por flechas lançadas às escondidas, por ameaças invisíveis que nos cercam. Por isso ele descreve tanto as pestes que rondam quanto os inimigos ocultos, para mostrar que a fé em Deus não é uma negação da realidade, mas uma afirmação de que no meio de tudo o Senhor continua no controle. É curioso notar que a preocupação nasce justamente daquilo que não podemos controlar. Ficamos inquietos com o amanhã porque não sabemos o que ele trará. Sofremos com o que não podemos mudar, nos angustiamos com cenários que só existem em nossa imaginação. É como se a mente nos colocasse sempre diante do pior resultado possível. No entanto, o Salmo 91 nos chama a descansar sob a sombra do Onipotente, a confiar naquele que já conhece o amanhã, que já está no futuro antes mesmo de chegarmos lá. Quando aprendemos a colocar o peso das incertezas nas mãos de Deus, a preocupação perde sua força e o coração encontra descanso. Imagine um viajante que precisa atravessar um deserto. Ele carrega água suficiente para algumas horas e, à medida que caminha, começa a temer o que acontecerá quando o sol estiver no auge e as reservas se esgotarem. A ansiedade se multiplica porque ele pensa no futuro como se estivesse sozinho. Mas de repente ele descobre que a cada etapa do caminho existe uma sombra preparada, uma fonte escondida, uma mão amiga que o guia. Assim é a jornada com Deus. Não andamos sem cobertura, não caminhamos sem direção, não sofremos sem propósito. O Senhor nos guarda a cada passo, mesmo quando não vemos claramente. A promessa do Salmo 91 não é que nunca haverá dificuldades, mas que em todas elas haverá socorro. O texto diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa declaração nos convida a ter coragem quando tudo ao redor desmorona, a manter a paz quando o mundo ao nosso lado está em pânico. Não se trata de arrogância espiritual, mas de confiança na fidelidade de Deus. Ele não se esquece dos seus, ele não falha em suas promessas, ele não deixa que a escuridão seja a palavra final na vida daqueles que nele confiam. A preocupação muitas vezes tenta roubar nossa capacidade de viver o presente. Ficamos tão presos ao medo do que pode acontecer que não conseguimos enxergar as bênçãos que já estão diante de nós. O coração se fecha, os olhos se turvam e a vida perde sua cor. Mas o Salmo 91 nos convida a abrir os olhos para a presença de Deus agora, neste exato momento. Ele está conosco hoje, não apenas amanhã. Ele nos sustenta hoje, não apenas no futuro distante. Sua sombra nos cobre já ao amanhecer. Sua mão nos guarda já no primeiro passo do dia. Quando entendemos isso, o peso do medo diminui e a confiança cresce.
Pense em quantas vezes você já atravessou situações que pareciam impossíveis e, de alguma forma, encontrou saída. Quantas vezes você achou que não suportaria, mas amanheceu mais uma vez? Quantas vezes você sentiu que estava sozinho, mas no fundo percebeu que havia uma força sustentando seus pés? Isso não foi acaso, isso não foi sorte. Isso foi o cuidado de Deus, que permanece invisível aos olhos humanos, mas perceptível ao coração que confia. O mesmo Deus que o guardou até aqui, continuará guardando. O mesmo Deus que o sustentou nos dias passados, o sustentará também nos dias futuros. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, a cada manhã, quando a preocupação tentar ocupar o seu coração, levante a sua voz em oração e diga: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa declaração não é apenas uma frase bonita, mas uma chave espiritual que abre o coração para a paz. Quando confiamos em Deus, mesmo o inesperado se torna caminho de crescimento. Mesmo a dor pode se tornar aprendizado. Mesmo a noite mais longa termina em um novo amanhecer. A preocupação sempre tentará dizer que você não vai conseguir, mas a fé responde: o Senhor é meu ajudador, e nada me faltará. A cada dia, somos desafiados por situações que tentam abalar a nossa confiança. E muitas vezes, a preocupação chega antes mesmo da realidade. O coração se enche de pensamentos sobre aquilo que pode dar errado, sobre o que pode faltar, sobre as notícias que não recebemos ainda, mas já tememos ouvir. Essa antecipação da dor nos rouba a paz e nos enfraquece antes mesmo da batalha começar. É nesse ponto que o Salmo 91 se torna ainda mais atual e necessário, porque ele não fala apenas de livramentos visíveis, mas da segurança invisível de estar debaixo da sombra do Altíssimo. Essa sombra não é uma ilustração vazia, mas a lembrança de que Deus cobre aqueles que confiam nele, assim como um abrigo protege do sol intenso ou uma fortaleza impede a entrada do inimigo. Quando a Bíblia diz que Ele enviará seus anjos para nos guardar em todos os caminhos, ela revela algo que não conseguimos perceber com os olhos naturais. Existe um cuidado constante, uma proteção espiritual atuando em nossa vida, mesmo quando não temos consciência disso. Quantas vezes escapamos de situações sem entender como? Quantas vezes fomos poupados de dores que nunca chegamos a conhecer? Quantas vezes seguimos por estradas que poderiam ter terminado em tragédia, mas não terminaram? Tudo isso é reflexo da promessa de um Deus que nos guarda, que nos cobre, que ordena a seu exército celestial que caminhe ao nosso lado. E é justamente essa certeza que precisamos trazer para dentro do coração em cada manhã. A preocupação tenta convencer-nos de que estamos vulneráveis e expostos, mas a fé nos lembra que existe um muro invisível de proteção ao nosso redor. Isso não significa que nunca enfrentaremos lutas, mas significa que em cada luta o Senhor estará presente e nada poderá atingir nossa alma sem sua permissão. Essa confiança nos ensina a caminhar em paz mesmo no vale, porque sabemos que não estamos sozinhos e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Essa é a promessa da palavra e ela não falha. A preocupação também costuma nos isolar. Quando nos sentimos ameaçados, temos a tendência de recuar, de nos afastar das pessoas, de carregar o peso sozinhos. Mas o Salmo 91 nos chama para a comunhão com Deus, para o esconderijo do Altíssimo, um lugar de proximidade e intimidade. Esse esconderijo não é uma fuga do mundo, mas um lugar secreto no coração, onde encontramos força e coragem para enfrentar o que está diante de nós. O justo não precisa se esconder do problema, porque está escondido em Deus. Ele não foge das batalhas, porque encontra abrigo no Senhor. É essa consciência que transforma a maneira como lidamos com a vida.
porque deixa claro que a verdadeira segurança não está na ausência de dificuldades, mas na presença constante de Deus. Talvez você esteja enfrentando pressões no trabalho, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou lutas internas que ninguém conhece. Talvez o medo tenha sido seu companheiro por muitos anos e a preocupação já se tornou quase natural em sua rotina. Mas hoje, a palavra de Deus vem para lembrá-lo de que a sombra do Onipotente está sobre sua vida e que Ele é maior do que qualquer ameaça que se levante contra você. Aquele que fez o céu e a terra também é capaz de sustentar sua história, de conduzir seus passos e de abrir caminhos onde não há saída. A fé não elimina as perguntas, mas descansa na certeza de que Deus tem as respostas. Se olharmos apenas para as circunstâncias, a preocupação sempre terá argumentos fortes para nos paralisar. Mas quando olhamos para a palavra, vemos que o Senhor é fiel, que seus planos são maiores que os nossos e que nada pode frustrar os desígnios do Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas poesia antiga, mas uma promessa viva para os dias de hoje, um convite para viver sob a proteção de Deus em todos os momentos. A cada manhã, podemos escolher alimentar a ansiedade ou fortalecer a fé. Podemos ouvir as vozes da preocupação ou nos apegar à voz que nos diz: eu estarei contigo todos os dias até o fim. É por isso que a oração diária se torna tão necessária. Ela não muda apenas as circunstâncias, mas muda a forma como enfrentamos cada dia. Quando nos levantamos e entregamos nossos passos ao Senhor, nossa alma encontra descanso. Quando abrimos a boca e declaramos que Ele é nosso abrigo e fortaleza, nosso coração ganha força. A oração é como uma ponte que nos leva do medo para a paz, da dúvida para a confiança, da preocupação para a esperança. E ao orarmos o Salmo 91, nos lembramos de que o Deus que guarda Israel não dorme, não se cansa e não falha. Quando meditamos mais profundamente nas palavras do Salmo 91, percebemos que ele é mais do que uma promessa de livramento. É um chamado para viver uma vida de confiança plena, onde a fé se torna o alicerce que sustenta a mente e o coração diante das maiores pressões. A preocupação sempre tenta assumir o controle, porque ela se alimenta do medo, e o medo nasce daquilo que não conseguimos enxergar. No entanto, o salmista não se deixa dominar por esse sentimento. Ele nos aponta para uma verdade superior. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso e paz, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Esse habitar não se trata de uma visita esporádica, mas de uma escolha diária de permanecer na presença de Deus, de cultivar intimidade com Ele, de viver como alguém que reconhece que não há lugar mais seguro do que o coração do Pai. A cada dia, enfrentamos novos motivos para nos preocupar. A incerteza sobre o trabalho, os compromissos financeiros que se acumulam, os diagnósticos médicos que trazem apreensão, os conflitos que surgem nas relações, as notícias que chegam carregadas de medo e instabilidade. Esses elementos são como setas invisíveis lançadas contra a nossa mente. O Salmo descreve isso de forma impressionante quando fala da seta que voa de dia e da peste que anda na escuridão. São figuras que representam exatamente essas ameaças que surgem sem aviso, que atingem de repente e que tentam nos roubar a serenidade. Mas a promessa de Deus é clara. Nenhuma dessas forças pode derrotar aquele que confia no Senhor, porque sua vida está guardada debaixo das asas do Altíssimo. A figura das asas é profundamente reveladora. Quando uma ave abre suas asas para proteger seus filhotes, ela cria um espaço onde nada externo pode tocar. Sob as asas, há calor, segurança, proximidade e cuidado. É exatamente essa a imagem que o salmista usa para nos mostrar o cuidado de Deus. Ele não é um Deus distante, indiferente à dor humana, mas um pai que acolhe, que cobre, que envolve seus filhos com proteção e amor.
Essa visão muda tudo, porque nos faz compreender que não caminhamos expostos, mas guardados. E quando o coração compreende isso, a preocupação perde sua força, porque já não estamos mais à mercê do que acontece ao redor, mas seguros na fidelidade de Deus. Outro aspecto poderoso do Salmo 91 é a certeza de que Deus envia seus anjos para nos guardar. Essa realidade espiritual muitas vezes é esquecida, mas ela está presente em cada detalhe da vida. Quantas vezes atravessamos situações em que parecia não haver saída, mas uma mão invisível nos conduziu? Quantas vezes o perigo nos cercou, mas não nos atingiu? Isso não foi sorte, mas a proteção ativa do Senhor, que ordena aos seus anjos que estejam ao nosso lado em todos os caminhos. Isso significa que não existe espaço em nossa jornada onde estejamos sozinhos. Da mesma forma que o viajante é guiado por sinais em uma estrada desconhecida, o justo é conduzido pela presença de Deus, que envia auxílio exatamente no momento certo. É importante compreender que essa proteção não elimina as batalhas, mas nos dá a certeza de que nunca estaremos sozinhos nelas. O justo também enfrenta noites escuras, também sente medo, também é atacado por preocupações, mas sua diferença está em onde decide colocar sua confiança. O mundo ensina que a segurança está em recursos, em status, em poder, em previsões controladas. Mas a palavra ensina que a verdadeira segurança está em Deus, que não muda, que não falha e que permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, quando nos lembramos dessa verdade, conseguimos atravessar o dia com o coração firme, mesmo que a mente seja tentada por pensamentos de medo. Ao amanhecer, quando a preocupação tenta ditar o ritmo do nosso dia, precisamos responder com a palavra de Deus. Precisamos declarar que somos guardados pelo Senhor, que nada poderá nos separar do seu amor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Essas não são apenas frases religiosas, mas verdades espirituais que realinham o coração com a promessa divina. A oração do Salmo 91 é uma forma de trazer à memória que não estamos sozinhos, que nossa vida está escondida em Cristo e que não existe escuridão capaz de apagar a luz daquele que é a nossa fortaleza. Portanto, quando você sentir o peso da preocupação, lembre-se de que o Senhor já preparou refúgio para a sua alma. Ele não apenas observa de longe, mas desce até nós, envolve-nos com suas asas e envia seu auxílio. Ele conhece a sua luta, sabe do que você precisa e está pronto para sustentá-lo. A cada nova manhã, permita que essa certeza ocupe o lugar do medo em seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com um coração sincero, reconhecendo que a vida muitas vezes pesa, que as preocupações tentam me dominar e que a ansiedade busca ocupar o espaço que pertence somente à Tua paz. Mas neste instante eu escolho entregar cada fardo em Tuas mãos, porque sei que não há cuidado mais perfeito do que o Teu. Pai, eu clamo pela Tua presença sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa e sobre todos os que eu amo. Sei que a Tua palavra é viva e eficaz, e que cada promessa do Salmo 91 se cumpre em favor daqueles que confiam em Ti. Por isso declaro: o Senhor é o meu refúgio, o meu abrigo seguro, a minha fortaleza em tempos de medo. Ó Deus, Tu conheces as aflições que trago dentro de mim. Vês os pensamentos que muitas vezes não consigo controlar. Sabes das noites em que perdi o sono, dos dias em que carreguei preocupações maiores do que minhas forças. Tu sabes quando minhas mãos tremem diante das responsabilidades e quando meu coração se enche de temor pelo futuro. Mas hoje eu decido não permitir que a preocupação dite o rumo da minha vida, porque a Tua palavra me diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é aí, Senhor, que eu quero estar, no Teu esconderijo, na Tua sombra,
debaixo das tuas asas. Que nada roube a certeza de que tu és maior que todos os meus problemas. Pai amado, eu oro pedindo proteção para cada passo que darei neste dia. Que os meus caminhos sejam guardados pelos teus anjos, que nenhum mal se aproxime da minha casa, que nenhuma armadilha tenha sucesso contra mim. Livra-me, Senhor, das ciladas invisíveis, dos perigos que eu não consigo prever, das setas lançadas contra mim e contra minha família. Que o teu escudo seja a cobertura sobre a minha vida, que a tua fidelidade seja como muralha ao meu redor. Dá-me a confiança de andar mesmo em vales escuros, sabendo que não estou só, porque o Senhor está comigo. Que eu tenha a coragem de levantar os olhos e ver além das ameaças, contemplando a tua mão estendida a me guiar. Senhor, eu intercedo também por aqueles que estão sobrecarregados pela preocupação. Lembro agora de amigos, familiares, irmãos de fé que talvez estejam chorando em silêncio, carregando dores que ninguém vê. Estende a tua mão sobre eles, Pai, e mostra que o Senhor é abrigo seguro. Que cada coração aflito sinta a tua presença agora mesmo. Que cada pessoa sem esperança descubra que existe descanso em ti. Traz cura para os enfermos, restauração para os lares em crise, paz para as mentes perturbadas, alívio para aqueles que sofrem com dívidas, vícios ou solidão. Não deixes que nenhum deles se sinta esquecido, mas que todos percebam que o teu cuidado é constante. Ó Deus fiel, ajuda-me a viver hoje sem carregar o peso de amanhã. Ensina-me a descansar em ti, a lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, confiando que tu cuidas de mim. Dá-me serenidade para enfrentar as dificuldades sem desespero, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme mesmo quando tudo ao redor vacilar. Coloca em meus lábios palavras de fé, em meus olhos visão de esperança e em meu coração a certeza de que o Senhor está comigo em todo o tempo. Que a minha vida seja um testemunho de confiança, que outros possam ver em mim a paz que só vem de ti. Eu clamo também, Senhor, por este novo dia. Abençoa a minha saída e a minha chegada. Abençoa o meu trabalho, a minha saúde, os meus relacionamentos. Que em cada detalhe da minha rotina a tua presença seja percebida. Que eu encontre alegria nas pequenas coisas. Que eu reconheça a tua bondade em cada provisão. Que eu enxergue a tua mão, mesmo nos instantes mais simples. Guarda-me da distração, protege-me do desânimo, livra-me da tentação e fortalece a minha fé. Que ao final deste dia eu possa olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Senhor, eu não oro apenas por mim, mas por todos os que estão ouvindo esta oração agora. Que cada pessoa alcance a paz, que excede todo entendimento. Que cada coração inquieto receba alívio. Que cada vida seja tocada pela tua graça. Derrama bênçãos sobre aqueles que abriram seus corações aqui. Cobre-os com tua presença. Responde às suas orações conforme a tua vontade. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Eu te agradeço porque sei que já estás ouvindo e agindo. E descanso na certeza de que nada me separará do teu amor. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Há uma verdade que precisamos guardar profundamente em nosso coração. A vida com Deus não é isenta de dificuldades, mas é marcada pela certeza de que nunca estaremos sozinhos. O Salmo 91 nos lembra que, mesmo diante das maiores ameaças, existe uma proteção que não falha e um cuidado que não se cansa. Essa proteção não significa ausência de batalhas, mas presença de vitória. Quando confiamos no Senhor, aprendemos a atravessar os vales com esperança, a suportar as tempestades com firmeza e a esperar pelo novo amanhecer com fé inabalável.
Essa confiança não vem de nós mesmos, mas nasce da presença do Espírito Santo, que nos lembra todos os dias que o nosso Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas e que o seu amor nunca se afasta dos que nele confiam. O inimigo tenta usar a preocupação como uma arma silenciosa, porque sabe que ela enfraquece a fé, rouba a paz e paralisa a esperança. Ele sabe que quando estamos consumidos pela ansiedade, perdemos a capacidade de enxergar o cuidado de Deus. Por isso, a cada manhã, precisamos escolher alimentar nossa alma com a palavra e não com o medo. Precisamos declarar que somos guardados pelo Senhor, que estamos escondidos sob suas asas, que não há seta, nem peste, nem laço, nem escuridão capaz de anular o propósito de Deus em nossa vida. Quando tomamos posse dessa verdade, a preocupação se torna pequena diante da grandeza do Altíssimo. O Salmo 91 também nos mostra que o justo não é poupado das provas, mas é sustentado nelas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo não é uma promessa de vida sem lutas, mas a garantia de que em meio às lutas, a mão de Deus estará estendida. Essa mão não apenas nos guarda, mas nos ergue quando caímos, nos fortalece quando fraquejamos e nos guia quando não sabemos para onde ir. É essa certeza que transforma a maneira como enfrentamos a vida, porque não caminhamos como vítimas do acaso, mas como filhos do Rei que governa o céu e a terra. Em cada manhã, somos convidados a olhar para além das circunstâncias e enxergar a fidelidade de Deus. A preocupação sempre aponta para aquilo que pode dar errado, mas a fé aponta para aquele que nunca falha. A preocupação fala sobre o medo do futuro, mas a fé fala sobre a certeza da presença de Deus no presente. A preocupação nos prende às dores do ontem e às incertezas do amanhã, mas a fé nos liberta para viver o hoje com gratidão e confiança. Essa escolha é diária. Ou entregamos a mente ao medo, ou confiamos nosso coração ao Senhor. Ao longo da vida, veremos pessoas prosperando injustamente, veremos o mal sendo celebrado, veremos tempos em que a verdade será ridicularizada e a fé será questionada. Mas a palavra nos garante que o Senhor é justo, que Ele governa com retidão e que nenhum mal prevalecerá para sempre. O Salmo 91 não termina em derrota, mas em vitória. Ele não aponta para a destruição, mas para a recompensa dos que permanecem firmes. A promessa final é clara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Dela o retirarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essas palavras são um selo de esperança, uma âncora para o coração que confia e um combustível para a fé que resiste. Portanto, nesta manhã, diante de todas as preocupações que tentam roubar sua paz, escolha descansar na fidelidade do Senhor. Escolha declarar que sua vida está escondida em Deus, que seus dias estão nas mãos dele e que nenhum mal poderá vencer o cuidado do Altíssimo. Permaneça firme na oração, levante seus olhos para o céu e confie que a mesma mão que criou o universo é a mão que sustenta a sua história. E quando o medo bater à porta, responda com a certeza da palavra: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Essa é a resposta que muda tudo, que acalma a mente e fortalece a alma, porque não há preocupação maior que a paz de Deus. Quero fazer um convite muito especial. Você não está aqui por acaso. Se esta palavra chegou até você, é porque Deus queria lembrar ao seu coração que Ele é o seu refúgio, que você não está sozinho e que a sua vida está guardada nas mãos dEle. Por isso quero pedir que você deixe nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por você, por alguém da sua família, por um amigo, por um colega de trabalho ou até mesmo por uma causa que você carrega em silêncio.
Escreva também um simples amém para declarar sua fé e se unir a esta corrente de oração. Eu estarei orando por cada comentário, intercedendo por cada nome e pedindo para que o Senhor visite a sua vida com paz, direção e vitória. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso não é apenas um gesto simples, é uma forma de fazer esta mensagem alcançar outras pessoas que também precisam ouvir que não estão sozinhas. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje e juntos vamos espalhar fé, consolo e encorajamento. Você é parte essencial desta família de oração e eu agradeço por caminhar conosco.